Boa noite, pessoal. Alô, boa noite. Todo mundo aí escutando? Tá saindo som? Hoje eu não estou no notebook. Hoje eu estou no computador, arrumei uma webcam e fone de ouvido e microfone. Então, espero que vocês consigam escutar, que o som não esteja tão baixo quanto das outras vezes. E deem um retorno aí no chat. Parece que tá tudo funcionando, né? Bom, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos começar a fazer hoje. Então, a proposta é ensinar vocês a utilizar os recursos de parametrização em plantas baixas. Então, eu preparei um arquivo, esse daqui já está pronto, eu vou passar o link para vocês fazerem download do arquivo DWG para vocês poderem abrir aí e fazer junto comigo, tá? Então, eu primeiro vou mostrar para vocês o que a gente vai aprender hoje. Provavelmente não vai ser só hoje, não sei se a gente consegue fazer todo esse trabalho, né, em uma aula só, tá? Então, bom, mas boa noite a todos que estão aí, obrigada pela presença. Hoje é 17 de janeiro, nós estamos na quarta aula de parametrização no AutoCAD 2012. E, bom, o que é a proposta aqui? A proposta é uma planta baixa simples e eu apliquei alguns recursos de parametrização e eu quero mostrar para vocês aqui o que dá para fazer com isso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar a espessura da parede de 15 para 25, veja que toda ela se altera, tá? pH é parede horizontal, tá? Então, pH da garagem tá com 250, vamos colocar 210. Veja que toda aquela parede ali, ela segue a orientação. Mas tem mais uma coisa aqui, acho que vocês perceberam que eu coloquei textos com fields com o valor das áreas, né? Então, quando eu atualizo aqui essas medidas, eu dou o regen. Vocês sabem que o field não tem um regen automático, então toda vez que eu altero aqui, se eu quiser saber o valor da área correta, eu preciso dar o regen para que ele atualize o valor. Então, por exemplo, parede vertical da sala é essa daqui, tá com 350, vamos colocar 280. Agora damos um regen e vejam que o valor da área foi atualizado. Vou fazer de novo, ó. 250. Perceberam? Corredor tá com 130, vamos fazer ele mais estreito, 100. Tamanho das portas. Então, olha, é bem interessante esse recurso. E, bom, eu vou passar para vocês agora o link para vocês fazerem download desses arquivos. Então, vocês vão fazer download desse arquivo, casa paramétrica pronta, tá? E desse arquivo que é o casa paramétrica, que está só com as paredes e as cotas, tá? Não tem nenhuma constraint
aplicada nesse desenho. Então é esse desenho que vocês vão abrir e a gente vai fazer junto, tá ok? Agora deixa eu ir lá no chat. Certo. Olá, pessoal. Deixa eu passar aqui o link para vocês. Então tá aí o link. Vocês podem acessar. Aí vão clicar em Download Now. Ele vai abrir uma nova página. Vocês esperam 20 segundos, que daí aparece o link de download. Então, 11, 10, certo? Quando aparecer o link, vocês fazem download. É um arquivo compactado que contém os dois arquivos DWG. Aqui, ó. Faz download, descompacta e abre esses dois arquivos no AutoCAD, tá? Então, enquanto vocês fazem o download, eu vou bater um papinho ali no chat, vou esperar vocês fazerem download, é rapidinho, o arquivo é pequeno, tá? 70 e poucos KB. E isso, Anderson, é esse o link do Forshared, tá? Não tem senha na pasta. Pelo menos eu não coloquei. Então, vocês baixem o arquivo e abram no AutoCAD. Ok? Então, vamos lá. Enquanto eu dou mais uns minutinhos para vocês aí, deixa eu ver, nós estamos com o Alessandro. Boa noite, Alessandro. Adriano, bem-vindo, Adriano. Anderson também, bem-vindo, boa noite. Lucas e o Ruben. E tem um usuário que escreveu boa noite como nome de login. Então, o usuário que escreveu como nome boa noite, então boa noite. Por favor, queira dizer seu nome pra gente poder saber com quem tá falando. Rogério também, boa noite. E no chat do Facebook nós temos o Ricardo Gomes e também o Adriano Nicolau. Hoje a sala está cheia. Ok, então, para quem está chegando agora, eu passei um link aí no chat, tanto do live stream como do Facebook, tá? Para fazer download do arquivo compactado, que contém dois arquivos DWG. Um é o arquivo DWG que já está pronto, para vocês terem aí ele pronto, e o outro é o arquivo DWG que nós vamos começar a trabalhar hoje, ok? Então vamos lá. Bom, eu fiz essas cotas aqui mais só para vocês verem essas alterações aqui, né? Então, se eu mostrar aqui no arquivo pronto, pedir para mostrar todas as constraints, vocês vão ver que nós temos aqui as constraints geométricas que já estão aplicadas.
e nós temos as constraints dimensionais. E aqui eu já deixei pronto, né, os parâmetros de usuário com os valores que eu queria e já apliquei também as constraints que eu queria, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou precisar dessas cotas aqui por enquanto, então eu vou congelar esse layer e vou lá no paramétrico, no painel paramétrico. Pessoal, só para dar um retorno, o som tá bom? Tá chiando? Como é que tá? Estão conseguindo escutar tranquilo? Dá um retorno para mim aí no chat. Ninguém fala nada. Ou não estão escutando. Bom. Rogério, não tá muito legal? Eu já tô no volume máximo aqui, eu até tô usando um fone com microfone, que eu achei que fiz um outro teste mais cedo e eu achei que o som tava legal, tava melhor que o do notebook. Ok, vamos lá então. Bom, primeira coisa, o meu desenho, ele é composto de entidades que são apenas linhas. Eu não estou trabalhando com polilinhas, só com linhas, ok? Então, vocês vão abrir o arquivo casa paramétrica, tá? Vão congelar a layer cotas, que nós não vamos utilizar essa layer agora, e nós vamos lá no painel paramétrico. Ok, obrigada aí Rogério, Adriano e Ruben pelo retorno. Então, se tá dando para entender, então vamos continuar, tá bom? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer aqui é aplicar as constraints geométricas. Então, eu vou lá no Auto Constraint, entro na opção Settings. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que fica melhor. Tá no 14. Command Line. Beleza. Sim, agora ficou melhor. Com as opções de tela aqui maiores, fica melhor de visualizar aí no vídeo, certo? Então, Auto Constraint, opção Settings, né? S Enter. Ok. Bom, nós vamos fazer isso daqui por etapas primeiro, para vocês entenderem a sequência, tá ok? Então, vocês vão clicar em Clear All, que é tirar a seleção de todas as constraints aqui. Nós vamos começar aplicando apenas a coincidente. Então, clica na marquinha aqui na coluna Apply, vocês vão ver que, olha, apenas a coincidente está marcada, certo? Vamos dar OK e vamos selecionar todos os objetos. Então, vejam aqui, olha, que aonde as linhas se encontram,
foi colocada a constraint de coincidência entre elas, certo? Vamos voltar no auto constraint, opção settings. Agora eu vou aplicar colinear. Então, ok, seleciono, vejo, foram aplicadas as constraints geométricas colinear, que define o alinhamento, né? A sequência de dois objetos. Olha só, ó, essa daqui é colinear com esta, estão vendo? Voltamos então no auto constraint settings. Agora nós podemos selecionar paralelo e perpendicular. Desculpa. Selecionamos tudo novamente, ok? Certo. Bom, existem alguns objetos aqui, são poucos, tá? Que nós vamos precisar colocar a constraint de igualdade, que é o equal. Então, eu posso fazer isso manualmente, olha. Aqui ele diz que existe um conflito, provavelmente porque não precise. Aqui também não. Aqui também não, então não há necessidade. Se houver necessidade, vai aparecer em alguma parte do desenho, algum erro vai acontecer, e daí a gente vai descobrir, então, aonde que está faltando, também não, aonde que está faltando essa constraint de igualdade. Mas, se vocês quiserem tirar a dúvida, clear all, deixa só o equal ligado e aplicamos. Olha lá. Ah, tá. Não, essa daqui não é de igualdade ali, porque esta daqui também não. Olha, estão vendo? Então, existem algumas constantes que ele aplica automaticamente que vai prejudicar o nosso desenho depois, ó. Então, é importante a gente ver aonde que isso está sendo aplicado e tirar essas constraints que a gente não quer utilizar. Estão vendo? Ok. Acabou que ficou, então, as bonecas e a espessura da parede. Certo. Algum de vocês está fazendo junto ou não? Só estão assistindo? Responde para mim aí no chat. Tem alguém que está fazendo junto ou está só assistindo? O Ricardo no chat do Facebook está dizendo que estava sem vídeo. Ah, tá. Não está mais sem vídeo. Ah, então tá bom. Ok. Vocês querem que eu faça um pouco mais devagar? O pessoal que está tentando fazer junto ou não? Posso ir fazendo, vocês vão tentando acompanhar e depois vocês assistem de novo e tentam fazer. Ok. Então, bandeira branca aqui, né? Bandeira verde, o Ricardo Gomes está dizendo que
Eu posso continuar, depois vocês refazem. Então tá, eu vou tentar não ir tão depressa para que vocês consigam entender, né, o raciocínio aqui, ok? Então vamos lá, nós já aplicamos as constraints geométricas, certo? Então eu vou pedir para que elas fiquem escondidas no hide all. Agora é a hora de aplicar as constraints dimensionais, certo? Bom, eu já deixei alguns parâmetros de usuário prontos aqui. Vocês lembram como cria parâmetro de usuário? Ó, só vir aqui, ó, create new user parameter, tá? Digita ali o parâmetro que você, o nome do parâmetro. Se você não digitar, o AutoCAD vai dar o nome como user1, user2, enfim, certo? Bom, boneca, que é essa distância ali, que é da parede até o início da porta. Corredor, que vai ser isso daqui, essa distância. ESP, que é a espessura da parede. PH, que significa parede horizontal. GAR, de garagem, que é essa daqui ou aquela ali. PH sala, que é esta daqui, essa de baixo. Porta, que é a distância aqui das portas. PV garagem, que é essa parede, essa linha aqui que representa a parede vertical, né, a distância, essa distância aqui. PV quarto 2, o quarto 2 é este, então PV parede vertical sala e parede vertical WC, banheiro, que é esse daqui, ok? Eu vou começar com uma constante dimensional linear da espessura da parede, tá? Então, vamos lá. Espessura, espessura, certo? Então, essa parede e esta eu já defini. Esta também. Ok. Se eu, em vez de digitar, eu der Enter, veja que ele vai colocar aqui o valor, tá? Então, eu posso vir no Parâmetros Manager e editar esse valor para que ele pegue o valor que está no parâmetro de usuário ESP, que é de 15, certo? Esse desenho já está com a espessura de 15, então é importante que você primeiro tenha um desenho pronto com todas as distâncias certinhas, né? Para você poder aplicar isso daqui, senão pode ser que dê algum probleminha, tá? Aqui. Vamos deixar que ele crie uma dimensão de referência ali, só para a gente poder ter certeza do que a gente está fazendo, tá? Aqui, certo? Boneca.
Vamos testar então. D11. Essa aqui tá igual com aquela. Ah, tá. Então não preciso dessa. Igual e colinear, então também não preciso. Muito bem. Vamos testar. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta. Muito bem. Bom, já deu para vocês perceberem que nós não vamos terminar isso em uma aula, né? A não ser que eu faça assim, vapt-vupt, e eu acho que não é o intuito. Então, eu vou fazendo devagar. Quando der 9h30 que terminar a nossa aula, se não der tempo, a gente continua na próxima transmissão, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer um teste para ver se até agora não deu nenhum problema. Então, vamos lá. Olha, todas as paredes ficaram com espessura de 25, tá vendo? Até agora tá tranquilo. Tá. Deixa eu colocar esse aqui vai ser a porta. Provavelmente aqui eu não vou precisar colocar, porque esta linha deve estar colinear com esta. Vamos só verificar isso. Ah lá. Então, se eu tentar colocar uma constraint dimensional linear aqui, ele vai dizer que não há necessidade, quer ver? Olha lá. Ele está dizendo que não tem porquê. Então, você pode criar uma dimensão de referência, né? Ou pode selecionar novamente objetos para constranger. Então, eu vou aproveitar esse comando e vou selecionar aqui, ó. Aqui, aqui, porta, e agora esses aqui também. Olha lá. Vamos mudar a porta aqui. Vamos colocar 90. Beleza. 70. Olha lá. Bom. Agora o corredor. Então, eu tenho já um parâmetro de usuário ali para corredor. Olha, veja que todos os objetos aqui, olha, eles já estão constrangidos. Então, não interessa o valor que eu coloque, olha, ele é atualizado automaticamente, ó, todos os objetos. Então, acabou, chega de usar o stretch, daí todas as cotas ficam malucas, né? E às vezes você precisa também organizar o texto. Tem uma dica legal de como centralizar o texto de forma que ele se mantenha centralizado, né? Dentro das áreas aqui. Então, a gente vai chegar lá também, tá? Vamos ver aqui.
Tá, o que que falta? Já coloquei a boneca, o corredor, a espessura, a porta já, parede vertical do banheiro, então TV, WC, deixa eu aumentar aqui. TV quarto 2, TV sala, PH sala, TV da garagem, opa, o que deu ali? Tá, deixa eu deixar o mesmo valor ali. Quarto 2, porta, PH, TV sala, acho que foi tudo, né? Boneca, corredor. Ok. Bom. Eu já tinha algumas cotas prontas aqui. Veja. Vamos lá, então. Ah, tá. Entendi. Existe uma dica aqui para vocês que estão começando também, tá? Quando a gente vai fazer, vai constranger um desenho de planta baixa, esse desenho é simples, tá? Mas no mais complexo as coisas podem ser um pouco difíceis, assim, para quem está começando, tá? É importante que vocês fixem um ponto desse desenho na tela, tá? Para que o desenho seja atualizado a partir deste ponto, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar 450, olha lá. Nossa, grande. 280. Esse corredor aqui não tá... Vocês estão vendo? As coisas, às vezes, não dão muito certo e a gente precisa analisar o desenho para ver o que está faltando, né? Bom, vamos testar as outras aqui. 25. Certo. Parede horizontal, garagem. Ah, faltou essa daqui. P20 PH garagem.
alguma parte da planta baixa que não está constrangida. Então, nós vamos resolver isso dessa maneira. Vamos aplicar o auto constraint com todas elas novamente. Diz que nenhuma foi aplicada, mas pH, PV garagem, 230. Tudo acontece ao vivo, né? Eu fiquei a tarde inteira fazendo esse desenho, preparando ele para vocês. Fiz umas 3 vezes toda essa sequência e alguma coisa aqui escapou. Vamos comparar aqui para ver o que eu esqueci, que não é culpa de vocês, eu esqueci alguma coisa. Acontece. De novo, né, Adriano? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu esconder aqui e aqui. Eu pedi para mostrar essas e estas. Vamos ver. Ok, aqui. Vamos tirar essas constantes de igualdade. Agora vamos ver se ele para de implicar comigo, né? Espessura 25. Ah, tá. Espessura. Isso daqui deve estar colinear, mas só para garantir. Ok. Agora deu. Agora deu. Ok. Pessoal, era aquelas constraints de igualdade que não devem ser aplicadas, tá? Então, em alguns casos, vai depender da sequência de constraints que foram aplicadas. Em alguns casos, ela vai mais atrapalhar do que ajudar, certo? Então, não apliquem a constraints de igualdade nesse exercício, tá? Vamos continuar, então. Bom, até agora, vocês entenderam? Então, nós aplicamos as constraints, as geométricas, nós colocamos algumas constraints dimensionais, eu criei aqui parâmetros de usuário, tá? Para que eu já tivesse esses valores
que eu quero aplicar, então fica mais fácil do que eu ficar procurando aqui, embora eu pudesse renomear aqui, mas, por exemplo, espessura, eu posso usar um, um parâmetro de usuário, certo? Vocês vejam que existem várias constraints dimensionais lineares que utilizam esse mesmo valor, então é mais fácil utilizar um parâmetro de usuário e definir que os valores dessas constraints dimensionais é igual ao valor desse parâmetro do que eu editar uma por uma aqui, que seria o caso, né? Se eu não tivesse criado o parâmetro de usuário, eu teria que editar uma por uma aqui para colocar o valor que eu quisesse. Então, olha, eu mudo só no parâmetro de usuário e ele atualiza o desenho. Tá vendo? Faltou uma cota aqui. Agora sim. Olha. Obrigada, Anderson. Tá dizendo que o DWG é 10. Fora as mancadas da professora online, né? Às vezes o AutoCAD fica me trollando, como diz o Adriano, né? Bom, nós ainda temos tempo, então eu quero mostrar para vocês. Ah tá, deixa eu ligar as cotas aqui, olha. Então, eu coloquei cota normal aqui, tá, pessoal? Cota mesmo, tá? Não é nenhuma cota paramétrica, tá? Por enquanto, ok? Coloquei as cotas normais, então você pode desligar as constraints tanto geométricas quanto paramétricas, tá? E quando você alterar aqui, olha, PH garagem, PH garagem, ah tá, está ali. Tá, deixa eu colocar mais uma cota aqui, então, para vocês poderem entender. Então, PH garagem está com 250, eu vou diminuir aqui para 210, olha lá, estão vendo? Então, essa cota aqui de cima é uma cota normal, mas ela é uma cota associativa, tá? Então, quando eu altero aqui, olha, aquela ali, como ela está associada às entidades, às linhas, então ela também se atualiza, ok? Esse banheiro está muito estreito, vamos colocar ele um pouco maior, né? Ok, então já descobrimos aqui o porquê do desenho. Naquela hora estava dando algum problema, então agora eu vou mostrar para vocês essa, essa dica, né, do texto, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer linhas diagonais. Vou fazer linhas diagonais aqui, olha, para ficar fácil para eu centralizar os textos, tá? Ok? A maioria dos ambientes aqui, eles são retangulares. Deixa eu desligar isso que está me atrapalhando.
Ok, certo. Agora aqui, olha, se eu fizer um retângulo, essa parte aqui, olha, vai ficar fora do cálculo de área, tá? Então, eu vou fazer uma polilinha e vou fechar essa polilinha. No desenho que vocês têm aí, tá um pouco diferente, tá? Eu não fiz a polilinha, eu fiz retângulos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Estão vendo? Eu fiz retângulos, ó. Retângulo, retângulo, certo? Então, essas partes aqui da porta, que está na espessura, ela não foi colocada no cálculo da área. Então, como eu estava só fazendo alguns testes, então eu não refiz. Fica como exercício para vocês que fazerem isso da maneira correta, certo? Aí, Anderson, Mato Grosso comemorando junto com a Cad Klein 10 anos. Obrigada! Falha do sistema, não da professora. Boa, beleza, Rogério. Obrigada pela defesa aí. Ricardo, a sua pergunta, para exportar a lista de materiais para o Excel, esse recurso me dará uma lista atualizada? Não, não assim, tá? Existe outra forma de fazer isso, mas fica para um assunto para uma próxima aula, ok? Faz um favor para mim. Se você puder, se você lembrar depois, manda um e-mail para mim com essa dúvida tua, de preferência um arquivo DWG e um arquivo Excel, de como você precisa, tá? Desse resultado, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou fazer um ambiente só para mostrar para vocês, e daí na próxima aula, que já são 9h20, na próxima aula a gente vai terminar esse desenho. Quer dizer, a gente vai continuar, né, esse desenho. Então eu vou fazer aqui o da sala, tá? Vejam que eu fiz essas linhas no layer, na layer Dev Points. Por quê? Porque essa layer ela não é impressa, tá? Então, fica mais fácil do que eu criar uma nova layer, ir lá e desligar a impressora. Vai que alguém esquece de desligar a impressora, né? Então, já cria na layer DevPoints, muda a cor dela, ela não vai ser impressa mesmo, só para ficar visível na tela, tá? Para que a gente possa depois desligar esses objetos aqui. Eles são meramente objetos auxiliares, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos criar um multitexto. Eu posso até criar ele aqui fora, porque depois eu vou fazer algumas alterações, tá? Sala, área igual, field, objeto, que objeto que é? Aqui, adicional format.001 e ok. O layer vou colocar no layer das cotas, que ótimo, eu congelei o layer, tudo bem. Vai ser o layer das cotas, altura de 10, justificação middle center.
eu tinha colocado no layer paredes, no arquivo que está pronto, certo? Mas nós vamos criar uma nova layer chamada texto, deixar essa layer corrente. Ok, beleza. Bom, não. Certo? Agora nós vamos lá no auto constraint, settings, clear. Nós vamos pedir só o coincidente, tá? Apenas a constraint geométrica coincidente. Selecionamos todos os objetos novamente. Ok, então veja aqui, olha, que o texto está constrangido com essa linha, estão vendo? Então a localização do texto, ó, está constrangida e os endpoints dessa linha diagonal também estão constrangidos, certo? Bom, essa field aqui está correta, então agora eu vou editar esta field aqui. Então, clico duas vezes na field. Veja que eu preciso editar todas elas, tá, pessoal? Então, olha. E, finalmente, adequado. Desligo o layer points, ligo as cotas, escondo todas as constraints, estão vendo? Ó. Bom, vamos testar. Vamos mudar então essa pH da sala, tá com 4,5 metros. Vamos colocar com 3,80. Tá. Aí, olha o que acontece, pessoal. Se vocês notarem, as fields elas não foram atualizadas, então eu preciso usar o comando regen para que elas sejam atualizadas. E vejam aqui, olha, que quando eu altero, nossa, essa textura continua aqui. Quando eu altero as distâncias, né, os valores aqui das paredes, vejam que o texto continua centralizado no ambiente, tá? Tudo isso por causa daquelas linhas auxiliares que eu fiz na layer points, tá? Olha lá, então, regen e as fields são atualizadas, ok? Então, vejam aqui, olha, não foi tão difícil, né? Espero que vocês não tenham achado tão difícil, né?
vocês têm aí então o arquivo DWG só com os objetos originais, né, de quando eu comecei, e vocês têm o arquivo pronto para vocês poderem tirar alguma dúvida, certo? Bom, por hoje é só. Vamos ver quem está online. Nós temos o Adriano, o Adriano Nicolau, o Alessandro, o Anderson, o Boa Noite, que não se identificou, pelo menos eu não consegui achar no chat, o Lucas, o Rogério e o Rubem, certo? Bom, eu vou voltar aqui para a câmera. Vamos. Essa câmera tá demorando. Bom, pessoal, eu quero agradecer então a vocês. Muito obrigada por estarem conosco, né? Estarem comigo hoje, novamente. Precisa editar o nome dos ambientes. Isso mesmo, Rubem. Mas isso fica a cargo de vocês, né? Vocês querem que eu faça tudo? Né? Eu já mandei o desenho pronto para vocês. Então agora vocês têm um desenho, um arquivo aí sem nada, né? Só com as paredes e algumas cotas para vocês praticarem, tá? Na aula que vem nós vamos continuar com este arquivo, porque daí a gente vai um pouco mais adiante, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais as cotas e... Rubens, só tem salas? Ok, então fica um desafio para vocês. Vocês vão ter que aumentar esse desenho, tá? Criem mais salas, criem mais quartos, coloquem outros ambientes e eu vou deixar aquela pasta do Forshared aberta para que vocês possam fazer upload também dos seus arquivos para lá, tá? Amanhã eu devo colocar no blog e no site a agenda das próximas transmissões, então nós temos mais uma na quinta-feira sobre dicas de AutoCAD, e daí vocês já vão ter a agenda para a semana que vem, na terça e na quinta-feira da semana que vem. Provavelmente na terça-feira que vem a gente continue com essa aula de parametrização, vamos para a parte 5. Vai virar um seriado. Daqui a pouco a gente vai estar vendendo o DVD do seriado, né? Parametrização parte 5, parte 1, parte 2, parte 3, sei lá, vai para parte 10. E na quinta-feira, se a gente terminar as dicas de AutoCAD nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira vai ser um outro assunto. Lembrem-se que vocês têm que votar no blog sobre o que vocês querem que seja, né, as próximas aulas, tá ok? Então nós temos algumas opções lá, deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, logo que vocês abrem o blog, tá? Vocês têm aqui, olha, o que você quer ver no live stream da CAD-CAM. Tá? Nós temos somente 8 votos até agora. Então, se o assunto que você quiser não estiver dentro dessas opções aqui, manda o e-mail para mim, luciana@lucianaclaim.com, tá? Não adianta só marcar outras e não mandar o e-mail, porque aqui ó, teve alguém que marcou outras, mas eu não recebi o e-mail com a sugestão. Né?
que é esse outro assunto que essa pessoa quer, né, aprender ao vivo aqui no live stream da Cat Klein, tá ok? Então, votem ou mandem e-mail fazendo sugestão do que vocês querem aprender, tá ok? Para que a gente possa se organizar aqui e colocar na agenda, tá bom? Bom, hoje... Ô Anderson, obrigada! Esta aula foi divina, valeu para o nosso aprendizado, mas não acabou ainda. Tem muita coisa para ensinar para vocês, tem muita dica para passar, tá ok? Então, vamos lá, vamos ver quem está online. Nós temos Ricardo. A próxima transmissão é na quinta-feira, nessa quinta-feira, tá? Às 8h30. Vai ser a continuação da série Dicas de AutoCAD. É sempre terça e quinta e vai ser sempre esse horário, às 8h30, tá? Da noite. E se eu pretendo falar sobre linguagem Lisp, não. O que eu posso falar sobre linguagem Lisp é o básico do básico, porque eu não sou uma programadora. Eu praticamente só sei usar e sei algumas coisinhas, comecei a estudar Lisp um tempo atrás, muitos anos atrás, mas precisei parar porque ou era AutoCAD ou era Lisp, não dava para fazer as duas coisas, né? E para você programar, você tem que meter a cara mesmo, né? Então, pode ser que eu resolva dar alguma aula sobre o básico do Lisp, mas é o básico. Ninguém vai sair da aula programando. Vai sair da aula pelo menos entendendo alguma coisa e conseguindo fazer alguns comandinhos. Então, manda como sugestão pro luciana@lucianaklein.com que você quer uma aula sobre Lisp, mas é sobre o básico, tá? Mais que isso eu não posso prometer, tá? Até porque eu não domino para poder fazer isso, certo? Bom, chegou a hora do sorteio. Então nós temos, deixa eu anotar os nomes aqui. Nós temos o Ricardo Gomes. Alessandra, não mandei o teu booklet ainda, mas eu vou mandar essa semana, tá? Esse boa noite aí, queira por favor se identificar. Aí no chat, esse que tá aqui, olha, boa noite. Quem que é o usuário boa noite? Ah, é o Clebson. Clebson, eu não vi, me desculpe, porque não tinha como. Ou eu brincava aqui no AutoCAD para vocês, ou eu ficava no chat, né? Então, acho que para vocês é mais interessante eu fazer no AutoCAD do que ficar aqui no chat, né? Com vocês, ok? Não, sem problema. Já tá resolvido, tá? Agora deixa eu achar aquele link lá do Random.org. Pessoal, eu formatei o computador. Random.org. E alguns links eu não guardei. Bom, então só conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Ricardo. O Adriano já está aqui no chat do... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então vamos lá.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 pessoas, certo? Alguém mais? Não, né? Então, olha, pessoal, nós temos 9 pessoas, cada um de vocês recebeu um número, tá? O Ricardo Gomes é o número 1, a Alessandra é o número 2, o Adriano é o número 3, o Anderson é o número 4, desculpa, o boa noite aqui é o Clebson. Então são 8. Tá bom. Vou pensar no teu caso, Rogério. Então, nós temos 8 pessoas, certo? Boa noite, Clepson. Número 5. O Lucas, número 6. O Rogério, número 7. E o Rubem, número 8. Aqui não travou, não. Deixa eu até confirmar aqui. Não, não travou nada, não. Continua firme e forte aqui. Bom, são 8, certo? Então, uma pessoa vai ser sorteada, tá? Entre 8 pessoas. Bom, e o que essa pessoa vai ganhar? Essa pessoa vai ganhar. Vamos ver alguma sugestão? Ah, o dia 171. Ô, Rogério, sacanagem, hein? Vamos ver. Livro ou camiseta? Livro ou camiseta? Mas livro, a maioria... Ah, uma foto com a Lu. A maioria de vocês já tem os livros? Lucas, você já tem o livro, Lucas? Agora vai querer ganhar o livro pra vender? Vai querer fazer uma... Ok. Eu tenho 5. Tenho 2006 2D. O Adriano já tem os livros. O Rubem comprou o livro. Então vamos fazer assim. Quem eu sortear vai poder escolher ou o livro ou a camiseta. Pode ser? Que daí a pessoa, né? E se já tiver o livro, escolhe o outro livro. Tem 5. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, ó. Tô clicando aqui. Número 5. Quem que é o número 5? Olha aí, Clebson. Deixa eu até mostrar de novo aqui, olha. Número 5. Viram aqui, né? Olha a zica. Número 5. Então, quem que era o número 5? Número 5 era o Clebson. Boa noite. Então, Clebson, o que você quer? Você quer um livro
Ou você quer uma camiseta da Calvin Klein? Responde aí, boa noite. Você quer um livro? Ah, sim, eu vou dar boa noite pra ele, tá bom. Tá ok. Qual? O 3D? Ok, o novo do 3D, né? Certo. Uai, você que sabe? Ó, cobertor, Ruben, não tem ainda. Não tem cobertor da Calvin Klein ainda. Clebson, faz um favor pra mim. Envia pro meu e-mail, pra esse que eu coloquei na tela, tá? O luciana@lucianaclein.com, o seu endereço completo, tá? E qual livro que você quer, tá? Se você tiver na dúvida, ah, loja, se você tiver na dúvida sobre qual livro você quer, entra lá na loja Calvin Klein, tá? Ó, são esses livros aqui que eu tenho, tá? O 2006 2D básico, o 2008 2D básico e semi-avançado, o 2008 3D básico, o 2010 2D básico e o 2010 3D básico, ok? Então, veja qual dos livros você quer e manda para mim no e-mail, tá bom? Não, é só um deles, tá? O boa noite ganhou, Rogério. Ok. Então, pessoal, eu quero então desejar uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigada pela participação. Parabéns ao Clebson aí. Espero que você continue com a gente nas próximas transmissões. Espero vocês também nas próximas transmissões. E muito obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela consideração, pelas brincadeiras, né? Então, eu vou ficar mais um pouquinho aqui no chat, conversando com vocês. E na quinta-feira, então, nós temos mais uma aula, nós temos mais um encontro aqui no Calvin Klein, no live stream da Calvin Klein, às 20h30, tá? Ó, beijo pra vocês, abraço bem apertado, fiquem com Deus e até quinta-feira. Uma boa noite para todos.